e nos forge, nos transforme, nos faça crescer em fé, em ousadia também. E, sobretudo, ó Deus, confiar na tua justiça, a justiça que procede da fé. Não somos, ó Deus, não estamos amparados no nosso merecimento, mas estamos, ó Deus, firmados em ti, por meio da fé. Nos leva, Deus, a viver e nos tornarmos, ó Deus, a comunidade do amor, a comunidade do ágape, a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Então, chegamos então no livro de Tiago. Tiago, também conhecido, o nome hebraico é Yaakov, ou Jacó. O nome Tiago, no hebraico, é Jacó, ok? Yaakov. E esse era o Tiago, meio-irmão de Jesus, ok? E esse Tiago, ele foi depois ali, então ele viveu, obviamente, com Jesus, e depois ele se tornou o líder da igreja ali em Jerusalém. A igreja, os primeiros judeus que se converteram ali em Jerusalém, Tiago se tornou a referência entre eles. E aí, a igreja matriz de Jerusalém, ela sofreu muita perseguição, pobreza também, fome, durante os primeiros anos. E Tiago, então, foi aquele que liderou essa igreja e depois, obviamente, tem uma morte trágica, né? Como você já conhece a morte dos apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus. Pois bem, Tiago, então, meio-irmão de Jesus, líder da igreja matriz ali em Jerusalém. Pois bem, uma vez que Tiago andou com Jesus, ou Jacó, né, nome hebraico, ele tem, então, influência do ensino de Jesus, e também, naquela época, os discípulos ali e os rabis, eles ficavam lendo o livro de Provérbios. Então, a gente vê que nessa carta, basicamente, são duas influências que, a partir de duas grandes influências que Tiago escreve a sua carta, como recomendação a todos os santos, né? Ele recomenda ensinos de Jesus, do Sermão da Montanha, é a primeira referência, uma vez que ele andava com Jesus, mas também meditava muito no livro de Provérbios. Por isso que muitas coisas que Tiago fala aqui na carta estão relacionadas com o Sermão do Monte e também com os ensinos dos Provérbios de Sabedoria, Provérbios de Salomão, ok? Então é isso que a gente vai ver aqui, basicamente 12 ensinos de devoção sobre a vida de Jesus, influenciado então tanto pelo livro de Provérbios quanto por aquilo que Jesus falou, ok? É isso que está aqui no livro de Provérbios. Então, lembrando, né? Olha o que diz no início da carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Ou seja, a carta de Tiago agora é diferente das cartas de Paulo. As cartas de Paulo eram endereçadas especialmente a uma igreja. Mas a carta aqui de Tiago, ela contém ensinos universais, não é de forma específica para uma igreja, como a de Paulo, mas para todos os cristãos, né? Judeus. O que ele está falando? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, essa carta está endereçada às 12 tribos dispersas entre as nações, ou seja, os judeus messiânicos, os judeus cristãos. Diz assim, ele começa falando então, ele começa apontando aqui, nos primeiros ensinos, ele faz essa saudação, né, a introdução, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas privações ou provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então perceba que Tiago, já ouviu Jesus falar sobre isso. Agora,
a igreja também se tornou uma igreja perseguida. Nos primeiros anos ali, os judeus perseguidos. E aí, Tiago, então, está escrevendo uma carta aos demais irmãos, com base nessas experiências que ele tem e naquilo que ele tinha ouvido. E ele está dizendo, irmãos, olha só, fiquem alegres quando passarem tribulações. Isso é um ensino para mim e para a sua vida. Você fica alegre de passar tribulação? A gente não fica, né? Mas Tiago está dizendo, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, provações, pois vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, essa perseverança, ela vai trazer, pode tornar alguém completo, perfeito. Então a perfeição aqui, a palavra perfeito, significa pleno, íntegro. Ou seja, alguém que está sofrendo perseguição, ele vai precisar perseverar na fé. E essa fé vai aperfeiçoar de tal forma que a pessoa se encontre íntegra. A sua fé encontre-se inabalável. A sua fé se torne madura. Os desafios da vida vão produzir o quê? Persistência, resistência, e pode tornar alguém maduro. Então considere alegre o fato de passar por tribulações, Tiago está dizendo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha a instrução para mim e para a sua vida. Peça sabedoria ao Senhor para tomar decisões, para lidar com filhos, para lidar com as finanças, para definir o futuro da sua família. Peça sabedoria, porque Deus dá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé. Peça sabedoria com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Percebe então? Jesus ficava mencionando o tempo inteiro a respeito de fé. E Tiago está dizendo, falsa sabedoria, peça, mas peça com fé. Não fique inconstante. Uma hora você pede para Deus, outra hora você resolve do seu jeito. Não, peça sabedoria ao Senhor com fé. Uma vez portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, ou seja, aquele que duvida. Não uma hora, não, mas agora eu já desisti, já abandonei essa situação, eu não aguento mais, agora eu vou resolver do meu jeito. Bom, aí é mente dividida. Tiago está dizendo, não tem como prosperar, é instável em tudo que faz. Agora, peça sabedoria ao Senhor com fé. 9. O irmão de condição humilde. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Olha que loucura isso. O irmão de condição simples, pobre, a pobreza, deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Mas como se é pobreza? Como que é elevada posição? Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai, então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com seus afazeres. É interessante, né? Porque o ensino de Tiago aqui, você já ouviu Jesus falando a respeito disso. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Lembra-se disso? Tá vendo que Tiago agora está mencionando a mesma coisa. Está dizendo o seguinte, olha, a pobreza pode nos forçar a confiar em Deus. Às vezes a situação, já falamos sobre isso, né? Que o nosso melhor, muitas vezes as nossas piores escolhas quando a gente está bem. A gente faz bagunça quando a gente está bem. Quando a gente está ruim mesmo, na situação ruim, é difícil, atribulado, nem força para pecar você tem.
É tanta pressão, a pessoa só quer chorar, clamar diante de Deus, precisa de uma saída, uma solução. Agora, quando a pessoa está bem, aí muitas vezes é o maior perigo, né? É o ambiente de maior perigo. Pois bem, Tiago está dizendo, olha, a pobreza ela pode forçar você a confiar em Deus. A riqueza certamente passará. Então, perceba a virtude, ainda que em ambiente e em situação desconfortável. Perceba a mão de Deus guardando sua vida. Eu já falei, eu falo constantemente isso, né? Muitas vezes nós atarefados, uma agenda completa, repleta, uma agenda cheia de responsabilidades, muitas vezes a gente diz, olha só, não tenho tempo, tá tão corrido, tanta coisa que tem para fazer. Pois é, mas estamos sendo guardados. Porque o grande problema é o ócio. No ócio a gente pode escolher. No ócio, quando a gente tem o tempo ocioso, quando tem tempo de sobra, aí fica lá no celular, fica em casa, pensando, e aí deixa a mente infrutífera, e aí Satanás tem diversos projetos, né? Então, às vezes, essa vida em atividade, essa vida que está tão cheia, que muitas vezes a gente reclama, que tanta coisa que tem para fazer, às vezes estamos guardados. Por isso que Tiago está dizendo, olha, às vezes a situação difícil, o momento difícil da vida, nesse momento você está acumulando riqueza no céu, você está diante do Senhor, e dessa pobreza resultará em grande riqueza. Mas o rico, a riqueza do mundo, certamente murchará com seus afazeres. Verso 12. Bem-aventurados o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Perceba que é a mesma expressão que Jesus usa, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Lembra disso? Por isso que ele está falando agora. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Interessante, né? Porque às vezes a gente atribui a Deus aquilo que é coisa da carne, né? Ah, é Deus que está me provando. Mas não, é a carne. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto. Aleluia. E descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo o que ele criou. Perceba que toda boa dádiva, Tiago está dizendo, toda boa dádiva vem do alto. Não se engane, não ache que Deus está tentando você. Não, a tentação é da nossa carne. A tentação, ela provém da nossa natureza caída, né? Não atribua ao Senhor, não atribua ao Senhor a tentação. Não, por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, Tiago está dizendo aqui que Deus ele é generoso e nos dá o quê? Um novo nascimento através de Jesus. Toda boa dádiva vem do alto. E ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo que ele criou. E aí no verso 19, ele diz assim, olha, não somente você deve escutar a palavra, mas você deve seguir, deve praticar. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Bom, isso aqui é uma coisa básica, né? Sejam praticantes da palavra, mas o básico, o óbvio, precisa ser dito. Então, se tudo que o que a palavra de Deus está apontando, se isso não traduzir em nós uma realidade, é bom, a gente então caiu na religiosidade. E é verdade que nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo ajustados, alinhados, né? Então a gente ouve a palavra vai nos transformando. Mas aqui Tiago está dizendo, sejam praticantes, não apenas ouvintes, não sejam aqueles que ouvem. Às vezes eu fico percebendo isso, né? Como a palavra na vida de alguns passa tempo e aquilo não produz efeito, não surte efeito. Para mim isso é uma evidência, uma das evidências de que não nasceu de novo. Porque a pessoa ouvir a palavra e não praticar, a pessoa ouve que ela deve congregar, que ela deve viver como corpo de Cristo, família de Deus, que ela é membro do corpo. Aí a pessoa não se vincula à igreja, essa pessoa alguma coisa tem, ou ela não nasceu de novo, né? Ou é uma pessoa obstinada, né? Ou amargurada, ressentida, porque não faz sentido. Não, a pessoa só ouvir. E aí a pessoa acha que vai herdar reino. Por isso que depois a pessoa diz, não, mas eu cria no Senhor Jesus. Eu falava, eu até li a Bíblia. Não, mas não é sobre isso. É porque não colocou em prática. A fé sem obras é morta. Se isso não traduzir a realidade do viver como corpo de Cristo, aquilo que a gente ouve, praticar, bom, a gente virou então um religioso, aqueles que Jesus tanto se incomodou e tanto confrontou. Portanto, o Tiago está dizendo, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Lembra que Jesus falou, aquele que ouve minhas palavras não as pratica, é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre areia, lembra? Então vê que Tiago, ele faz o mesmo movimento. Sim, porque ele ouvia Jesus falando sobre isso, agora ele tá escrevendo uma carta e está destinando então aos judeus, mas ele é carregado, é influenciado pelo estilo mesmo de ensino de Jesus, né? Então ele fala, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo de que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Lembre-se disso? Lembre-se disso? Jesus falou isso, né? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E agora Tiago repete isso. Olha, se você quer ser um bom religioso, quer ser um bom religioso? Pois bem, aquele que se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. Por isso que a fofoca é um problema, né? Alguém que é maldizente, alguém que inventa difama, calunia, aquele que causa discórdia entre irmãos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Aí ele continua, né? Ou seja, aqui no capítulo 1, Tiago, ele está convidando a praticar a palavra. Ele está convidando os judeus a praticar
o ensino, as virtudes da Torá, mas na liberdade agora, não limitados pela lei, né? Mas agora as virtudes da lei. Ele é um chamado a falar com amor, então refrear a língua, né? Cuidar no falar com amor, a servir também aos pobres, ser totalmente devotos a Deus também. Isso que o Tiago fala no capítulo 1 em sua carta. Capítulo 2, ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Lembra que Jesus falou, olha, amem os seus inimigos, não somente aqueles que os fazem bem. Se vocês amarem somente aqueles que os fazem bem, que virtude há nisso? Se vocês emprestarem a quem vocês sabem que vai devolver, que virtude há nisso? Não fiquem buscando garantias. Então, lembre-se desses ensinos de Jesus. Mais uma vez, agora Tiago, influenciado por isso, ele também traz esse ensino. Ele diz assim, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uau! O que é isso aqui? É Jesus dizendo, com a mesma medida, vocês serão medidos. Com a mesma medida que medirdes, vocês serão medidos. Lembra-se disso? É o que o Tiago está falando agora. Olha, a misericórdia, ela se sobrepõe ao juízo. Portanto, aquele que comete aquele que transgride um dos mandamentos, já quebrou a lei. Por isso ele está dizendo, se vocês obedecem à lei do reino, se vocês cumprem muitas coisas certas, mas tratam as pessoas com parcialidade, vocês estão infringindo e quebrando a lei. E quem quebra um mandamento só, quebra toda a lei. Portanto, ele está dizendo, olha, sejam misericordiosos, tratem com justiça a todos. Existe um ensino muito claro, né? Para não fazer acepção, não tratar com... não preferir ou não preterir alguns. Né? Não preferir ou não preterir alguns. O que acontece é que o evangelho deve ser pregado a todos. O acesso deve ser dado a todos. É bem verdade que nós vivemos dias complexos, né? Porque às vezes tem o contexto rico que despreza os pobres, esse é o comum, mas também tem o inverso, né? Os pobres que acham que o rico ele não precisa de Deus ou
ou é errado pregar para ele. Então tem pessoas que se incomodam. Se tem alguém rico fazendo parte da comunidade, da igreja, eles se incomodam. E aí os olhos das pessoas acabam sendo maus, e ele não percebe a graça que já alcançou ele. Aí ele olha para o outro e diz, olha só, estão me preferindo, estão isso, aquele outro. Não, na verdade é porque ele tem orgulho da pobreza. Aí é um outro problema. A questão é que o evangelho deve dar acesso a todos. Então alguém que tem muito não pode se incomodar com o evangelho chegando a quem não tem. E aquele que não tem não deve se incomodar com o evangelho chegando para aquele que tem. Você percebe? É justo assim, né? Porque senão vira o quê? Um pensamento excludente, que se exclui também o evangelho daquele que tem muito, ou exclui o evangelho daquele que não tem. Ou se não se abraça. E é interessante, né? Porque quando os olhos são maus, tudo vai fazer sentido. Quer ver? Estão cuidando dos pobres. Os ricos podem dizer o seguinte, olha só, despreza a gente não vale nada. A gente nem é visto aqui só porque eu tenho dinheiro. Bom, isso é um lado. Mas o inverso pode ser verdadeiro. Olha só, porque só os ricos agora, porque os ricos acolhem, e nós aqui. Bom, tá vendo? Se os olhos forem maus, sempre vai haver problema. O fato é que o evangelho deve ser anunciado a todos. Uma das coisas que eu mais acho lindo nas pessoas é quando alguém ela consegue transitar do simples ao nobre. Esse era Paulo, né? Paulo conseguia transitar entre os nobres, entre os de posição elevada e conversar com eles, mas também Paulo se tornou alguém extremamente simples e de fácil acesso. Então é uma posição, nós cristãos, quer ver? É o grande teste para nós. A gente relaciona com quem? Você prega o evangelho só para pobre ou para rico? Ou só para rico ou não para pobre? Porque muitas vezes, quer ver? O grande desafio é que se a gente falar para rico, a gente não consegue se portar no meio deles. Se torna um desafio para nós. Aí a gente só relaciona, ou seja, só vou pregar para pobre. Mas por que os outros não? Não, porque eu não me sinto bem. Tá, então a gente é excludente. Aí a gente tem um monte de coisa para ser resolvida em nós, mas nós não damos acesso à mensagem. Eu não prego a mensagem para o patrão, lá para o grande empresário, para a pessoa influente. Por quê? Será que eu não posso desenvolver virtudes e buscar virtudes no Senhor ao ponto de entregar alguma coisa? Ou eu só entrego para baixo? Tá vendo como fica confortável para nós? Então, o nosso desafio é nós transitarmos em todos os ambientes. Se nosso ambiente é da simplicidade e da pobreza, ok, estamos emergindo, saindo desse o evangelho vai prosperando na nossa vida, aleluia. Mas a gente tem que saber relacionar com todos. Ou no grupo, na vida da igreja, a gente não consegue relacionar com as pessoas que têm mais. Sequer a gente é tão orgulhoso que acha que as pessoas estão ali desprezando. Na verdade, desprezamos as pessoas porque tem muito. Então, tem as que tem muito e desprezam quem não tem, e tem as que não tem e desprezam aquele que tem. Tá vendo? Mas os nossos olhos, muitas vezes, só tá vendo os outros. Olha lá, preferências. Então senta com aquela pessoa lá e relaciona com aquela pessoa. Entrega alguma coisa para ela. Sirva ela. Ou os nossos olhos também são só vantagismo? Ou quando a gente vê alguém com posses, alguém rico, a gente só quer se encostar naquela pessoa para ter benefício, mas não para entregar nada. Tá vendo? É isso que o Tiago está falando. É que é muito fácil quando a gente faz uma leitura de quem está de fora julgando os outros. Mas quando aplica para nós, é isso que ele está falando. Vamos aplicar. Olha o desafio aqui. Você hoje transita, consegue conversar com as pessoas, entregar alguma coisa para alguém de posição elevada ou alguém de posição inferior? Socialmente falando? Será que a gente não faz acepção de pessoas? A gente julga
Quem aparentemente a gente acha que faz, né? Ah, olha lá, porque olha só, olha o grupinho deles. Ok, por que você não tá lá? Não, eu gosto das pessoas simples, eu não sou disso. Então vai lá e prega. Vai lá e entrega alguma coisa. E aí, muitas vezes, isso é uma maquiagem, é um escudo. Por quê? Porque nós nos sentimos, não é que o outro está nos julgando, é que nós estamos julgando o outro. É que nós nos sentimos excluídos, ou a gente se sente menos, a nossa autoestima, pelas nossas posses, a gente está medindo isso. Eu falo uma coisa seguramente para você. Aquele que carrega a virtude do Espírito Santo, irmão, você consegue transitar em qualquer ambiente. O evangelho, se você carrega a virtude, se você tem virtude, Deus tem dado a graça de nós podermos transitar em muitos ambientes. E nunca para benefício. Aqueles que andam próximo e perto percebem isso. Não é requerendo alguma coisa, pelo contrário, é tendo o que dá. É tendo para entregar. Virtude, amor de Deus, palavra, realidade. Isso aí o mundo não tem. Quem tem consegue transitar. Quem tem consegue acessar. Não pode fazer com parcialidade. Não faça com parcialidade. Prega o evangelho. Esteja preparado. Diga, Senhor, eu quero me capacitar. Até minha maneira de falar para saber me portar em ambiente nobre. Ok, eu sou emergente, fui criado num contexto extremamente simples. Ok. E agora quero me capacitar. Normalmente quem retém se acha incapaz de fazer isso. Certamente. Quem retém se acha incapaz. Mas na verdade é porque é avarento no coração, não quer entregar. Não quer se... É aquela coisa, né? Muitas vezes a gente diz que a centralidade não tem crise. A pessoa está se medindo o tempo inteiro. A pessoa está se medindo. Mas quando carrega a virtude do evangelho, consegue transitar em qualquer lugar. Por isso que hoje eu percebo isso. Culturalmente falando, às vezes se tornou aquele que tem. Quantas vezes nós excluímos aquele que tem muito? É porque normalmente a gente está do lado de cá, né? A gente, olha só, me oprimiram porque eu sou pobre. Às vezes é mais um vitimismo do que propriamente o outro. É os olhos da pessoa mesmo que se sente medida o tempo inteiro. Às vezes o outro nem. Daí, uma pessoa extremamente simples. O que eu tenho visto é gente muito grande, gente simples, desejando o evangelho, se lançando, aprendendo, relacionando com gente que tem menos, e gente que tem menos desprezando gente que tem muito. Ou só se aproxima para ter vantagem. Interessante isso, né? Ou a pessoa se aproxima só para ter vantagem, mas nunca para entregar nada. A pessoa se aproxima para pedir um emprego, mas para entregar uma virtude não se aproxima. Mas é mais fácil julgar aquele que tem muito desprezando o que não tem, né? Olha só, eles desprezam as pessoas. Pois é, mas daí aquele que não tem, quando se aproxima, não entrega nada também. Só quer tirar do outro. Percebe? É isso aqui que é o evangelho. Precisa nos confrontar. Para a gente carregar uma realidade. Portanto, que a gente transite e não julguemos aos outros, né? Porque aquele que tem muito, e aqueles que estão lá no meio daqueles que têm muito, todo mundo tem que transitar em todo. Para mim, o modelo é Cristo. Alguém a se limitar também é Paulo, que sabe transitar. E a gente precisa ser desafiado, porque senão a gente é muito confortável para nós. A gente só fala pra gente que fala menos laranja. Menos, problema. É muito confortável. Daí a gente critica. E quando vê alguém aí naquele meio lá, olha lá, tá lá, só no meio daqueles lá. Então vai lá, filho. Vai lá e entrega alguma coisa. Mas entrega a virtude. Porque estão precisando também. Entende como é muito confortável? Por isso que eu disse esses dias, né? O cara tá lá com o iate dele, com o jato dele. Ok, cara, precisa de alguém para pregar lá. Você consegue? Não, por que tu não prega? Não, porque não tem virtude para isso. Por que a gente entrega só para baixo? A gente precisa crescer. É um desafio.
Sentar com uma pessoa para falar, para desenvolver um assunto, uma pessoa que é um CEO, um empresário, tem que desenvolver. Jesus conseguia fazer isso. Agora nós carregamos o Espírito de Cristo. É que não é que eu preciso ser do mundo dos negócios para falar isso. Eu só preciso ter a virtude do Espírito. Percebe? Portanto, Tiago está recomendando. Eu era assim, me sentia ameaçada porque na realidade eu não sabia quem eu era no Senhor. É isso aí. Quanto menos virtude a gente tem, mais vulnerável na alma a gente é. Agora, quanto mais virtude a gente carrega em Cristo, mais palavra, mais realidade, nossa alma se torna mais tratada, forjada, nossa identidade mais firmada, né? E aí a gente não fica o tempo inteiro medindo por conta da roupa que a gente tá, do jeito e tal. Meu Deus. Isso é a centralidade de Cristo. O Tiago está dizendo, não trate ninguém com parcialidade. Então o pobre, o simples, o pobre, não trate o rico com imparcialidade. E o rico não trate o pobre com imparcialidade. Isso fica para os dois lados. Porque, mais uma vez, sempre a gente olhou isso do nosso lado, né? Do lado dos pobres. Então sempre a gente tá no miserão brabo e a gente aprendeu a ter nojo de rico. Tem gente que se incomoda com o prédio da igreja. Agora tá bem resolvido, o evangelho já foi tratando, né? Com isso. Tem pessoas que falam, quando eu cheguei no prédio eu olhei e tal, não sei o quê. Mas por quê? Alguém se incomoda de entrar no Iguatemi? Nossa, que absurdo, olha só as coisas bonitas, eu nem vou entrar aqui. O que não se incomoda? Você tá entendendo? Ninguém se incomoda com isso? Eu queria que tivesse tudo abafado aqui, eu queria que tivesse tudo caindo. Aí eu me sinto em casa. Imagina. Bom, se incomoda com um prédio de igreja, se incomoda com um lugar bom, o que vai fazer no céu? Nem vai. Você percebe? Porque é uma mentalidade. E muitas vezes a gente aprendeu isso que o Tiago está falando aqui, a gente aprendeu de um lado, né? Ok, tá vendo? Verdade, né? O evangelho ninguém deveria ser tratado com parcialidade. Porque o normal é o quê? O normal do mundo é o quê? É o vantagismo, né? Então, tem as suas preferências, sempre quer se aproximar para ter benefícios. E agora está dizendo, não, tratem a todos. Acolham um órfão, acolham a viúva, acolham o pobre. Ok. Não tem parcialidade. Pois bem, qual é a instrução para todos agora? Tratem a todos de forma igual, de forma justa. Ok? Tratem a todos de forma justa. Pregue o evangelho. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha o Tiago falando. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Você percebe? A nossa fé, precisa gerar em nós compaixão. Por isso que dentre nós falamos constantemente, ninguém vai ter falta do que comer, beber e vestir. Mas você percebe que a motivação também não é alguém que vê a comunidade como um assistencialismo, né? Porque aí tem um mundo aí, né? Aí tem o CRAS, aí tem o próprio ímpio, o ímpio tem que fazer isso mesmo. A gente percebe o espírito da coisa. Mas o Tiago está dizendo, irmãos, a nossa fé ela precisa ser carregada por obras. Precisa ter obras. Precisa ter ato. Precisa ter obras de
resultantes daquilo que nós somos ensinados pela palavra de Deus. Assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe. Olha só, isso aqui é profundo. Pastor, só um pouquinho, a justiça não é pela fé? É, mas agora o Tiago está dizendo que é justificado pelas obras, não apenas pela fé. É mais ou menos assim, quem crê batiza. Você percebe? Eu criei, mas não batizei, não tem obra. Tá, então eu sou justificado pelo batismo. Não, é justificado pela fé. Pois bem, eu já criei, mas não é acompanhado de obra, não tem evidência de novo nascimento. Você percebe? Alguém que diz que crê a Deus, mas não ama o próximo, aquele que diz que é filho de Deus, carrega a natureza de Deus, que nasceu de novo, mas não anda com a igreja, faz sentido? Não faz sentido. Não é membro de um corpo, está edificando o quê? Você percebe? Porque não é acompanhado de obras. Por isso que Tiago está dizendo: vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Não, pastor, então eu posso fazer por merecer. Não. É que você vai ver que tem evidência de um novo nascimento. Por isso que tem obras. Alguém que ama a Deus e não ama o seu irmão, que obra é essa? Que fé é essa? Que professa? Carrega o ágape de Deus, mas o próximo a pessoa odeia. Caso semelhante ao de Raabe. Lembra de Raabe, a prostituta? Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Aí alguém pode dizer: pois é, então Raabe ela foi salva porque ela fez, não porque ela creu. Não, mas é porque ela fez, a Bíblia está dizendo, porque ela creu. Ela creu que o povo de Deus, o povo de Israel tinha a bênção de Deus. Ela creu. E aí, porque creu, ela teve obras e acolheu os espias. E porque acolheu os espias, ela foi salva. Você percebe? São obras da fé. Ela creu, e porque ela creu, ela procedeu de acordo com o que ela creu. Assim também é a nossa vida. Precisa ser carregada de obras. Amém? É isso que Tiago está dizendo. Ele continua: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de quem ensina. O tempo inteiro está sendo testado, avaliado, o que é dito. É uma posição desafiadora. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabe, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Ele está dizendo: olha, a gente tem muitos equívocos também. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua.
É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce ou água amarga? Quem que falou isso? Jesus. Lembra-se disso? E agora, Tiago, Jacó, né, está reiterando, está lembrando. Acaso pode brotar na mesma fonte água doce ou água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Olha aqui, Tiago agora citando o provérbio de Salomão. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Aleluia. Está falando dos dois tipos de sabedoria, né? A sabedoria da terra, ela é invejosa, ela é amarga e ela é egoísta. A sabedoria natural, caída, ela é egoísta, invejosa. Mas a sabedoria divina, ela é pacífica, pura, amável, compreensiva, misericordiosa, tem bons frutos, imparcial e é sincera também. E o fruto da justiça é semeado em paz a partir dela. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Tiago 4. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vamos lá, de onde vêm as guerras, as nossas guerras? Não vem das paixões internas? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não tem porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Isso aqui é tão profundo, irmãos. Deus, isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos, é aquilo que o que tiver alinhado com o propósito de Deus, o que tiver alinhado como uma ferramenta para o cumprimento do propósito, isso Deus dá. Mas tem coisa que é só ambição egoísta. Não recebe. É isso que o Tiago está falando. Vocês não têm porque não pedem. Mas eu já pedi. Vocês pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, a fim de gastar nos seus prazeres. Você vê que às vezes é uma ambição egoísta. Nunca está pensando no todo. Está pensando somente em si. É o que o Tiago está falando. Vocês pedem, mas é com intenção má, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou seja, se a pessoa quer edificar a sua vida, erguer a sua vida, para aparentar o que o mundo aparenta, para ter acesso ao que o mundo tem acesso, e ele despreza os seus irmãos, despreza o propósito de Deus na terra, o Tiago está dizendo que é adúlteros. Não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Isso é interessante, né? O diabo você resiste com a palavra. O diabo você resiste com a palavra. O diabo você pode resistir com a palavra e ele vai fugir. Dia de tribulação, aquelas dias de pressões, opressões, né? Resista com a palavra. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, lembrando que o julgamento aqui é juízo. Quem é você para fazer juízo? Quem somos nós para fazer juízo? Não fale mal uns dos outros. Não faça juízo do seu irmão, mas estabeleça a justiça. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ouçam agora, vocês ricos. Chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja sim, e que o não seja não, para que não caiam em condenação. Uma coisa que a gente falou esses dias, né? Justamente quando Jesus estava falando isso, né? Seja o sim, sim e o seu não, não. Que passar disso procede do maligno. Pois bem, só retomando, né? Eu ainda hoje, eu fico embasbacado, assim, quando eu vejo algumas coisas acontecendo. As pessoas, é comum as pessoas jurarem. Impressionante. Assim, por Deus. Não estou falando disso. Por Deus, pelo meu pai.
Irmãos, por que nós não juramos? Olha o que Tiago está dizendo, repetindo o que Jesus falou. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passar disso procede do maligno. Mas por que a gente não jura? A gente não jura porque a gente não fica mentindo. Não precisa jurar aquele que fala a verdade. Você não precisa empenhar a vida de alguém, comprometer a vida de alguém para validar o que você está falando. Você fala a verdade. Isso basta. Então, se você falou, isso tem peso. Você falou, isso tem peso. Então, não precisa jurar. Não faz sentido jurar. Quem tem que jurar? Aquele que fala a mentira, porque a palavra dele não é válida. Ele precisa validar a sua palavra empenhando a vida de alguém. Alguém me falou ontem. Acho que foi ontem, antes de ontem, acho que foi no domingo. Alguém me falou assim, alguém disse assim, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus, alguma coisa assim, Deus, esse carro, Deus vai dar esse carro no nome de Jesus. Daí, era um meme assim, aí Jesus dizendo no meio, não, vai limpar o teu nome, vai comprar no teu nome, no meu nome não. Às vezes a pessoa, né, aí em nome de Jesus, não, bota no teu, porque o teu tá todo pitimbado, tu vai arrumar o teu. Não coloca no meu. Então é mais ou menos isso. Às vezes, né, a gente está empenhando com o nome de alguém porque a nossa palavra não vale nada. Então, irmão, seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. E para passar disso procede do maligno. Toda essa coisa que é mais ou menos, que diz, que não diz, coisa procede do maligno, é problema. Eu gosto, assim, tem procurado ser bem assertivo, né? E aí a gente precisa ser enfático em muitas coisas. Quanto mais bem resolvido for, tá, o que foi dito, né? A gente fala assim, né? Dá ênfase, tá, mas o que foi dito? O que foi acordado? O que a gente conversou? E aí parece, quando a gente está numa conversa assim, a gente precisa daí lembrar, falar certo, o que aconteceu de fato? Como é que foi? E aí a gente precisa trazer elementos de verdade o tempo inteiro. E essa é a maneira de se livrar de problemas. Se é sim, sim. Se é não, não. Essa coisa que fica mal resolvida vai dar problema. Essa coisa que é mal conversada vai dar problema. É sim, sim, não, não. O que foi dito? Não, é que eu achei. Não, achou é outra coisa. O que foi dito? Foi dito isso, ponto. Senão é passivo de interpretações e aí vira uma bagunça. Então é melhor o critério, e falamos aqui, né, sobre essas questões bem definidas. Ontem falamos aqui, retomando a questão de casamento, por exemplo. Tá vendo? A coisa é um ensino que precisa ser claro. É isso. Tá bem claro. O ensino precisa ser claro. É assim que procedemos. É assim que a palavra de Deus diz. Porque senão procede do maligno. Cada um diz uma coisa. Eu não sei, não, eu acho que acho que não é. Tá, irmãos, e aí? Pois eu fui convidado para isso, fui convidado para aquele outro, tá, mas qual é o teu parecer? Pois então, vamos lá, qual é o teu parecer? Diz sim, não, qual é? O que tu acha? Tenho percebido também que às vezes a pessoa pede o conselho, mas ela não fala a posição dela antes. Eu tenho começado a perceber e pedir que cada pessoa já traga qual é a sua percepção e a sua posição frente à situação. Que é muito fácil. Aí a gente chega e diz, sabia o que tu acha disso? O que o senhor acha disso? Tá bom, daí a pessoa vai falar. Só que a minha posição, eu sempre tô neutro, né? Então tá, então é isso. Como se estivesse arbitrando sobre mim. Aí eu tenho perguntado, qual é a sua posição? Isso acontece muito, muito. O que tu acha? Bom, o que tu acha?
E isso aqui é muito pedagógico, né? O que acha? Uma pessoa pediu dinheiro emprestado para mim. O que tu acha? Bom, meu irmão, o que tu acha? E aí a pessoa tem que... Não, pois então, eu penso... Bom, então essa já é a tua posição. Que agora é em conselho buscar uma percepção? Bom, a minha percepção é essa. Né? Então a gente precisa ser coerente, porque senão a gente nunca tem virtude, tá vendo? Fundamento não é claro, e a gente precisa ser. Você precisa ser alguém que vamos lá, batismo. Quais são os fundamentos de fé? O que precisa batizar? Quando alguém pergunta isso, manda falar com quem? Manda falar com o pastor? Pô, mas você que já procedeu, você já tem a sua fé, você é um irmão, você não sabe? A gente precisa cada vez mais ter fundamentos claros. Sim, sim, não, não. Clareza, fundamento de fé. Isso aqui guarda a nossa vida. Vamos lá. Natiele aqui. Uma vez, fui compartilhar algo com minha irmã e ela me perguntou o que eu percebia. Fui marcada com essa pergunta. Aham. Ou seja, ela devolveu. É isso, Nath? Ela devolveu a pergunta. Por exemplo, tu chegou, pediu. Tu foi compartilhar algo ou tu foi perguntar algo? Isso para estar discernindo o que estava acontecendo. Sim, mas tu perguntou. Sim, entendi. Mas foi uma pergunta. Tu fizeste uma pergunta? Foi isso? Sim, sim, não, não. Ó, procede maligno, tá vendo? Nath, foi uma pergunta que foi feita, tá vendo? Porque aqui ó, é justamente isso que eu tô falando. Foi um compartilhar. Tá, mas um compartilhar. E tu pediu uma opinião? Sim. Aleluia, tá vendo? Sim, sim. Exato. Porque às vezes exime da responsabilidade. Sempre é o outro. Irmãos, uma coisa dentro de nós. Eu preciso falar isso para você. Por favor. Esse negócio de vir pedir uma percepção pastoral e depois de, mas o pastor mandou fazer. Irmão, quando partir de mim, coloca na minha conta. Quando eu chegar e dizer, irmão, eu quero que o irmão faça desse jeito. Aí, se der algum problema, pode colocar na minha conta. Mas esse negócio de vir pedir uma percepção e falar o seguinte, daí o pastor mandou fazer, né? Não, o pastor não mandou fazer nada. E um exemplo clássico que a gente fala aqui irmão, é a partir do momento que você buscou algo em conselho, uma percepção, e aquilo você tomou por verdade, é a sua verdade. É muito fácil. O pastor, daí eu falei com o pastor me disse. Eu falei com o pastor, outra coisa, esse negócio de eu já falei com o pastor. Não, eu fui lá, mas eu já falei com o pastor. Na cabeça das pessoas, quem ouve isso é que o pastor validou. Conta toda a história. Tá. Irmão, quando você ouvir alguém dizer assim, mas eu já falei com o pastor, pergunta para a pessoa assim, e o que o pastor disse? Porque às vezes a pessoa diz que já falou com o pastor, parece que validou. Porque a pessoa não conta a história toda. Eu falei com o pastor e o pastor não concordou. É a mesma coisa, por exemplo, né? Quer ver? Vamos lá, algum adolescente vem perguntar uma coisa. Aí eu disse, olha, eu não vejo problema, mas tu precisa ver com os teus pais. Precisa ter a liberação deles. Se eles liberar, eu não vejo problema. Ponto. Aí o que o adolescente fala com os pais? Ô pai, eu fui lá e daí falei com o pastor. E pelo pastor tudo bem. Não, mas peraí. O tudo bem do pastor está submetido ao que os pais definirem. E não os pais submetidos ao que o pastor definiu. Você entende? Porque a pessoa usa isso como, não, o pastor disse que tudo bem. Não, mas tudo bem se os teus pais permitirem.
Então, ela, como convém, conta metade da situação, metade da história. Então, irmão, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Seja alguém que carregue posições claras, fundamentos claros. Fale qual é a sua opinião, opine sobre as situações. É muita justiça própria, o tempo inteiro a gente está numa posição confortável. Nunca opina. A pessoa, alguém está falando alguma coisa, a pessoa não neutra, não, só discernindo. Ah, pois é, né? Ah, olha que situação. Ela sempre está na posição de quem avalia, nunca de quem se posiciona. Ela ouve alguém falar alguma coisa, mas não se posiciona. O sim dela não é assim, nem o não, não. Por quê? Porque não quer se comprometer. E nós precisamos ter posicionamentos claros. Posições claras. Sim, sim, não, não. É assim que eu penso. É assim que eu... Não foi isso. Não é assim. Isso aqui, irmãos, nos guarda de ter uma vida toda confusa. E de sermos uma igreja confusa também. A falta de clareza no ensino e nos fundamentos. O que muitos irmãos têm chegado entre nós e falado é que aqui há clareza de ensino. A clareza de fundamento e clareza de princípio de fé. Como é que é nessa situação? Nessa situação, é isso. É óbvio que existem situações complexas que aí não é pode ou não pode, sim ou não, tem um contexto, existe um ambiente, é discernimento do espírito também, né? Então, eu estou falando em relação a posicionamento. Jesus tinha posicionamentos claros, ok? Mas não sim e não, tem coisa que não é sim e não. Então, mais uma vez, o contexto da mulher adúltera. Sim ou não, Jesus? Apedreja ou não apedreja? Então, qualquer um, ou sim ou não de Jesus, ia gerar problema. Ah, mas Jesus não tem posicionamentos claros. Ele tem posicionamento claro. Só que aí ele dá uma terceira resposta que provém do Espírito. Ah, mas Jesus não disse nem que sim, nem que não. Pois é, porque percebeu o Espírito. Mas o posicionamento de Jesus pela lei é sim, deve ser cumprida. E pela misericórdia é sim também. Aqueles que estavam imputando ali pecado sobre ela e juízo sobre ela, não, vocês não devem fazer isso, porque você deve se enxergar também. Então, Jesus tinha um posicionamento claro. Mas existem situações que não é pode ou não pode, precisa discernir o Espírito. Ainda que o fundamento é claro. É claro que Jesus sabe que tem que cumprir a lei. É claro que precisa arbitrar a lei. É claro isso. Mas é claro também que deve ser misericordioso. Perceba? Portanto, seja o sim de você, sim, e o não, não, para que não caia em condenação. 13. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Oh, como é lindo, né? A oração de uma mãe. Quantos, né, testemunham isso, né? Que disse, olha, eu estava lá no mundo, estava perdido, mas minha mãe orava pela minha vida. E Tiago está dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados.
Pedro, agora, 1 Pedro, epístola de Pedro. 1 Pedro, lindo, né? A epístola de Tiago, lindo demais. O que Tiago fala, os ensinos de sabedoria e também ensinos de Jesus. E aqui agora, primeira epístola, carta de Pedro, capítulo 1, tá? Então, aqui o Simão Pedro, né, o Kefas, né, o Cefas, Simão é Pedro, discípulo, ok, de Jesus. Ele era também, como você sabe, um líder importante na igreja, pregou inicialmente, 3.000 foram batizados, depois 5.000 pessoas foram batizadas, né? Ele era um líder importante, então, na igreja primitiva em Jerusalém, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, que você e eu acompanhamos a história. E agora, foi endereçado a carta de Pedro aqui, também endereçado aos cristãos, os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. Tinha muita hostilidade ali na região da Ásia Menor, ok? Ali onde hoje é a Turquia. Então, Pedro ele começa a mencionar uma nova identidade que os cristãos recebem em Cristo Jesus. Ele começa a fazer algumas analogias com imagens do Antigo Testamento, e agora endereça e faz um comparativo com os cristãos gentios. E aí ele vai falar agora das tribulações, vai falar quem é essa comunidade da fé agora. Ele traz elementos dizendo, olha, vocês se configuraram em uma nova família, a família de Deus. Esse é Pedro. E ele fala também que é necessário carregar alguns sofrimentos como testemunhas de Jesus. Mas ele fala, olha, vocês agora não devem dar ocasião, porque vocês são cristãos, a não se submeterem. Já que vocês são livres agora, imagina, na época tinha escravos, por exemplo, certo? Mas agora, em Cristo, eles recebiam a mensagem que eles eram livres, correto? Só que ser livre não quer dizer que eles não deveriam se submeter mais aos seus senhores. Pelo contrário, ele diz, olha, se submetam e façam valer a liberdade de vocês. É isso que ele fala. Alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Ele lembra os ensinos de Jesus também. Ok? Então, olha só, Tiago falou isso, Jesus falou isso, agora Pedro lembra isso também. Irmãos, a perseguição, a sujeição, a submissão a várias tribulações parece ser inerente a todo cristão. É algo que é inevitável na nossa vida. É isso que ele fala na sua carta, configurando então essa grande família. E agora, é uma grande família que vive como livre, mas não deixa de cumprir as suas responsabilidades aqui na Terra. É isso que ele fala. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, aleluia, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultarão, ainda que por agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto.
Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam a esses sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Percebe isso, irmão? Você que foi salvo, à medida que você se aproxima de Cristo, a pedra viva, você também está sendo utilizado como uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos uma geração eleita, nós somos uma nação de rei e sacerdote, nós somos o povo pertencente ao Senhor para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha o que Pedro está dizendo, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos,
para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Perceba isso. 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, você silencie a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. Do mesmo modo, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras. Pela conduta da esposa, a observar a conduta pura e respeitosa de você. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Lembra? Paulo instruindo? Lembra que a gente já falou sobre isso? Agora, Pedro está falando a mesma coisa. Ao contrário, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Não busquem fazer chapinha ou babyliss. Brincadeira. Você percebe que o valor aqui, olha só, ao contrário, que ela seja, a beleza, seja interior. Imperecível, não perece, não se desfaz. Não pode pegar água nos cabelos que já vira um 8 de novo. Hã? É isso que Paulo está dizendo. Ao contrário, que seja, não é para também andar que é um... Oh, Deus. Uma fênix, né? É. Não, por favor. Percebe isso. Mas assim, ande bela. E irmãos, isso homens também, viu? Mulheres e homens. Por favor. A nossa realidade mesmo é em casa, irmão. A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. De vez em quando, Deus dá glória. Sabe, o negócio é esquisito. Sabe? E tem coisa que tem que tirar do armário. Que se estiver ali, é uma tentação. Tira do armário, não tem como, coloca fora. Que o negócio parece um pinheirinho. Sabe? Às vezes pega um negócio pelo espírito, uns negócios neon assim e tal, um negócio que não combina, as coisas esquisitas. Sabe? Tem coisa que é ruim. Não dá. Sabe? O homem também. Tem que estar limpo. Tá cheiroso. Limpo, cheiroso. Perfumado.
parado, uma barba parada, um semblante decente, assim, bonito. Tem um dia, tem o mês que a gente tá mais pra cá, mais pra lá, tudo bem, mas assim, sabe, cheiroso, não é de qualquer jeito. Dá pra tirar os tênis e as pessoas podem ficar dentro de casa, porque às vezes a pessoa tira os calçados de fora de casa, mas quando entra, as pessoas de dentro têm que sair. É o horror? É verdade que ninguém aguenta, por favor. É. E aí aqui, se você precisar, a gente tem 1000 recomendações, a gente vai se ajustando, vai melhorando, tá? Mas precisa ser cheiroso, é realidade, tá falando de realidade. Né? É porque tem um problema no meu pé. Sim, o problema é macuco, sujeira, é que a meia faz 15 dias que usa a mesma, é um horror, sabe? Não, irmão, não acostume, por favor, não acostume, não deixe acostumar com coisa assim, é horrível. É problema, eu acho que é o problema da minha unha. Não, é o que o problema foi que as unhas caíram por causa disso. Nem as unhas querem ficar mais no pé, que não aguenta, né? Então, assim, o que o Pedro está dizendo? Olha, a beleza que seja interior, e não está negando a exterior. Isso está claro para todo mundo? Mano, estou vendo duas pessoas aqui. Me ajuda. Eu sempre mostro meu rosto aqui. Eu gosto de ver você. Me ajuda. Isso. Obrigado. Quando eu gosto de ver você também. Gosto de ver toda essa sua beleza aí. Sua beleza interior e a sua exterior. Nossa, agora eu gostei. Agora, irmãs, eu pensei que era só 5, 6 janelas que podia aqui. Agora vi muita gente aqui. Maravilha. Obrigado. Pensei que você não estava mais aqui. Mas assim, sabe, a beleza exterior ela é importante. Ela é importante. Mas não é a mais. Está claro para todo mundo? Irmãos, eu recebi um áudio semana passada de alguém dizendo o seguinte, que foi em outro lugar e disse assim, ó, olha, eu fui lá num evento assim, 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 mas olha, é muito diferente da Rema. O lugar de gente feia, os da Rema são gente bonita. Oh, aleluia. É verdade, gente. Não tem lugar que atrai. É um imã. Só pega a galera do final da fila. Sabe? E Deus, sabe? Mas é um espírito, eu falo para você, é um espírito que se deixar, o negócio vai virando balango, o negócio vai virando assim, ó, um negócio esquisito, né? E obviamente, né, que eu sempre falo que nós somos uma igreja que a gente transita muito, né? Tem à noite a gente tá lá cavando um buraco, fazendo um negócio, no outro dia a gente tá, as mulheres já estão nos tamancos e tal, daqui a pouco já tá ao redor das panelas, daqui a pouco tá no sei qual, outra hora já tá no salto, já tá na unção, já tá numa festa. E esse é o grande desafio. Minha colega falou a mesma coisa. Vamos ver. Que na nossa igreja só tem gente bonita. Aleluia. Os feios a gente não deixa entrar, né? Não, até quem é feio, é pouco tempo fica bonito. Vai pegando por osmose, por unção, é verdade. Né? Nós estamos que nem o gado do Jacó. Eu lembro quando o Labão tá querendo trapacear, a gente fica olhando os bonitos, a gente vai ficando. Vai, os dentes já vão pro lugar, a gente vai chapinha já vai acontecendo, o negócio vai ficando. É verdade. Irmão, você se torna aquilo que você contempla. Sabia disso? A gente se inspira. É verdade. Irmãos que se vestem bem, coisa assim, a gente vai descobrindo também umas lojas, né? Pega um referencial. Tá certo que também não dá para comprar todo mundo na mesma, né? Porque daí vira balaio, né? Mas assim, é bom estar se inspirando, sabe? Uma inspiração, você deve ser você. Mas se inspira, vê as coisas que combinam, assim. Tem cada vez mais percebido que quanto mais pobre, mais colorido é. Quanto mais rico, mais cor nude, cor preto, branco, bege. Você já viu? O pobre na vila, eu acho que é porque não tem, sei lá, na luz, não sei o que, é neon, assim, um negócio que você vem, um negócio esquisito. Tudo é neon, tudo tem que brilhar.
Sabe? O negócio é esquisito. E aí você, sabe, vai aprendendo, vai se inspirando. Você vê, nossa, o outro combinou aquela calça com aquela roupa, aquele sapato. Aleluia, a gente tá melhorando, irmãos. Glória a Deus. E a pessoa, tomara que a pessoa que falou que a gente é bonito, tomara que a pessoa seja também. Porque às vezes a pessoa, são tudo bonito, mas também a pessoa também não se ajuda. Oh, Deus. O fato é que Pedro também ele fala aqui, assim como Paulo, que a beleza que mais chama a atenção em nós. Ó, nós somos uma igreja bonita, aleluia. Mas assim, que nós sejamos conhecidos, que além da beleza, a coisa que mais chama a atenção é que nós somos um povo cheio de virtude do céu, cheio de unção e da presença de Deus. Aí é unção completa, aleluia. Glória a Deus. Sabe que a pessoa é marcada por isso. Porque tem um outro lugar de gente bonita, mas não, a oração não passa do teto. Né? A questão é de carregar virtude, que o que mais desperte, né, o que mais marca a vida das pessoas, seja a unção que a gente carrega. E é isso que ele fala, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados ou com joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em quais são essas virtudes? Espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Então não adianta também a bolsa da Gucci, a, 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 a calça da Calvin Klein, vamos lá, o, os tamancos da Schutz. Agora é Schutz, né? Na nossa época era aqui Schutz. Agora é Schutz. Nós também tinha, né? Até os homens já tiveram Schutz, né? Mas era aqui Schutz. Então, o que mais chama a atenção? O espírito dócil e tranquilo. Não adianta estar no salvo, nos tamancos, é uma pessoa tribulada, toda perturbada, fofoqueira, maldizente, homem também, alma feminina. Por quê? Porque era assim, com espírito dócil, tranquilo, que costumava adornar-se as santas mulheres no passado. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Olha o que ela está falando. A mulher tá ok, muito bem vestida. Nossa, uma coisa joia rara de se ver. Mas quando abre a boca, o espírito é confuso. Não se sujeita, submete, não tem submissão, é forte demais. Não relaciona direito com ninguém, é problema. Eu estou dizendo, não seja isso, não seja assim. Que você seja bonita, que você seja bonito, que você seja elegante, mas que você tenha um espírito dócil, que é gostoso de relacionar com você. Que você seja encontrado uma mulher virtuosa que se sujeita ao marido, e o marido que governe bem a própria casa. Você percebe? Aí é lindo. Aí é lindo ver uma família assim, que o pai é pai, a mãe é mãe, a honra, a respeito os filhos. Aí é lindo. É isso, esse é o nosso chamado. Quero declarar que essa unção está sobre nós. Amém? Para nós finalizarmos. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Meu Deus do céu. Olha o que Pedro está dizendo. Sara chamava Abraão de meu Senhor. Eu sei, talvez para nós hoje isso é demais, né? Seu marido, fala aí, meu Senhor. Eita, já embarga a voz. Meu Senhor, o quê? Ele que tem que me honrar. Ih, já começa os fights da família toda. Você percebe? Que vai distanciando muito. Sabe até a maneira de falar. Com o esposo, com a esposa. Verdade, tem que ter, sabe, até um espírito dócil, carinhoso. Não é infantilizar a coisa. Ao longo dos anos eu tenho aprendido uma coisa. A pessoa, quando ela é muito forte, ela não sabe falar com doçura. Ela infantiliza. A pessoa que é muito forte, ela não sabe falar com doçura. Aí ela infantiliza. É porque é muito forte. Mas a pessoa que ela tem espírito dócil, ela consegue falar de forma suave. Quando a pessoa é tratada, né? Não é para infantilizar.
Não tem gente que, tua esposa são carinhosos? Somos carinhosos. Não é, que são infantis. Porque quando fala, me diz, mas cadê aquele carinho todo? Aí tem um outro que é muito bruto. Como é que chama a esposa? Oh, Deus. Os bem casados. Sur cada coisa. Uns bem casados nos anos anteriores. Oh, Jesus. Como é que chama a sua esposa quando, assim, carinhosamente? Antônia? Enquanto tá bravo? Ô, Tonha! É a mesma coisa. Eles, pelo amor de Deus, o casal sabe se quer, tem uma maneira amistosa, assim, gostosa de relacionar, por favor. Às vezes é tão bruto, sabe? É a mesma coisa. A pessoa brigando e chamando normal, tá a mesma coisa. Ô, Tonha! Pelo amor de Deus. Sabe? Elas se sujeitavam cada um a seu marido como Sara, ao chamá-lo Senhor. É verdade, tem que cuidar, a maneira de relacionar, sabe, irmão, quando perde o respeito, é complexo. Se perder o respeito, tá que nem a outra lá, chamava, Satanás, vem almoçar, chamava o outro lá de Satanás. O pastor Eduardo deve ter falado pra você, falou, né? Olha só, chamar o outro Satanás. Certo? Foi ela que fez a música, show Satanás, deve ter sido. Você percebe, não, é que vai para um ponto, assim, que eu sei que hoje é distante dessa realidade, glória a Deus por isso, né? Mas não de muitos. Como Sara obedecia a Abraão, chamaram o Senhor, vocês serão filhas dela. Meu Deus, cadê as filhas de Sara aí? Onde estão as filhas de Sara? Amém? E os filhos de Abraão? Amém? Vocês serão chamadas filhas de Sara, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, ó, agora vem, as mulheres comemoram. Sejam sábios no convívio com a sua esposa. Tá claro, irmãos. Mulher não é para ser entendida, é para ser amada. Se você tentar entender, ou você se tornou uma, ou você vai ficar doido. Verdade. Maridos, do mesmo modo, olha a instrução. Sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra. As mulheres dão glória a Deus agora. Tem que ter honra. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho percebido? É que todo casamento, nós precisamos ver a nossa esposa como alguém espiritual, e a mulher precisa ver o marido como alguém espiritual. Isso guarda a relação, sabia? Por isso que tem que ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Isso gera temor. Para não tratar de qualquer forma, porque seu marido está nas mãos de Deus e ela também está nas mãos de Deus. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil. É a parte mais frágil. Por isso que é o grande desafio de nós homens, falarmos. Elas falam assim, é porque tu falou duro comigo. A maneira que nós falamos é o nosso grande desafio. Falando aqui para homens posicionados, né? Porque daí tem os bananas que daí não falam nada, daí é outro problema. Tem os que não falam, que é um problema, e os que falam muito grosso, que também é o problema. Mas qual é a instrução aqui? Trate com honra como parte mais frágil. Muitas vezes a gente esquece disso. É tratar como parte. Mas temos vivido isso, pastor. O Senhor tem transformado nossa casa, nosso casamento, vendo o outro como ele é espiritual. Aleluia. Aleluia, André. Grato por ser vulnerável aqui. Isso aqui é o meu grande teste também. Eu estou sendo muito direto, resolutivo em muita coisa, né? E preciso sempre ser muito resolutivo mesmo, né? E aí é o teste que às vezes a gente precisa ser paciente, precisa ser igual criança, né? Tem vezes ali que tá fazendo manha, a gente precisa entrar na manha, né? Por conta que é o momento. E às vezes a gente se torna tão resolutivo que tem esse cai, né? Erra aqui. Também não é aceitando tudo, né? É aquela coisa que não tem procedimento nenhum. E tem outras coisas que aí no espírito tem que posicionar, né?
É uma arte de seguir o Espírito. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando com honra como parte mais frágil, e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus do céu, agora foi forte. Sabe por que tem oração interrompida? Porque não trata bem a esposa. É forte, né? Eu sei que é duro, né? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então tem coisa que não recebe, sabe por quê? Que a casa está mal ajustada. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, seja misericordioso e humilde. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticaram a justiça, vocês serão bem-aventurados. Aleluia! Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo que agora vocês também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão. Irmãos, é bem isso. Irmão, agora que você é justo, eu e você somos justos, vamos viver a justiça, porque bagunça a gente já fez antes. No passado, foi bagunceiro. Agora é a hora de ser santo. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão. Viu? Devassos, ok? Devassos, por isso que a cerveja que é devassa, né? Não devassa, é libertino, é isso que quer dizer. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Está percebendo? Muita gente julga você porque não está na mesma libertinagem deles. Eles acham estranho que você não está participando do que eles participam. Eles acham estranho. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados em relação ao corpo, segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve,
faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado Deus por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder dos séculos dos séculos. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Meu Deus do céu! Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, quem será? Que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por fim, portanto eu, que também sou presbítero, Pedro diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Da repreensão para nós presbíteros. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Está vendo? Olhem não como parente, mas como família. Como Deus quer. Não façam isso por ganância, ou seja, para benefício próprio, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Ou seja, a régua para os presbíteros, a régua que a palavra de Deus ele coloca como um modelo entre os santos. Ok? Por isso que não é a régua que as pessoas colocam, porque daí cada um colocando régua para o outro é problema. Mas o padrão, ser padrão entre os santos, isso vai requerer um cuidado muito maior. É uma posição. Você percebe? Mas que não seja a régua que cada um de nós coloca no outro. Porque com a mesma medida a gente vai ser medido. Você percebe? Então não é para nós colocarmos régua no outro. Nós precisamos tratar cada um com misericórdia. Muitas vezes não tolerantes, mas misericordiosos. Mas o padrão para os presbíteros, Pedro está dizendo, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão. Ele ruge como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, aleluia, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está na Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo santo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Linda, né? A epístola aqui de Tiago, ou seja, Jacó, no caso, Tiago, que era meio irmão de Jesus, e também agora de Pedro, instruindo o viver santo aos judeus, aqueles que estavam espalhados, então, por todo mundo, ensinando como que deve ser o procedimento cristão. Amém? Nos delongamos um pouco mais hoje aqui. Amanhã voltamos nosso devocional, iniciando então 2 Pedro, a segunda epístola aí de Pedro. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você.
Bom DNA para os alunos que estão cursando DNA hoje à noite. Amanhã, ao meio-dia aqui, e amanhã à noite, então, lembrando que nós temos nosso culto de ceia amanhã, dia festivo para todos nós, nosso culto de ceia. Aqui já ceamos toda semana, né? Mas nas casas, mas amanhã nosso culto público de ceia, momento importante nós estarmos comungando. Graças a Paz, amo a sua vida, grato por você estar aqui. Boa tarde para você e bom trabalho. E uma coisa, me perdoa, ontem eu só vi, Carla, feliz aniversário. Ontem eu vi, eu não abri a mensagem, e na mensagem que apareceu, quando olha e aparece o início da mensagem no WhatsApp, eu vi ali que o Franco estava de aniversário. Não, o Altair estava de aniversário. Irmão Altair. E aí, eu não vi que tinha mais gente embaixo. E aí eu mencionei somente ele. E aí, perdão, feliz aniversário, irmã Carla. Tá, amamos sua vida. Mais uma vez, irmão Altair, Franco, amamos vocês. Que Deus conceda cada vez mais sabedoria, virtude. Amém? E oportunamente, vamos celebrar juntos. Amém? Graças a Paz, queridos. A Carla também está aceitando presente essa semana inteira. Esse mês inteiro, né? Chegamos em julho. Graças a Paz. Irmão, essa semana faça um pinhão aí. Aproveite a semana, aproveite a temporada. Não vamos ser dos que ficam reclamando, não. Ah, eu não gosto de frio, pô, tem quem gosta, sabe? Então é o seguinte, vamos fazer as coisas boas da temporada. Faça um pinhão, faz uma canjica, tá? Se fizer, me avisa. Sabe, faça, celebra. Sabe, hoje à noite, quem estiver pelo lugar, leva uns pinhão, vamos fazer uns pinhão lá à noite, lá no Garden. Sopa, aleluia. Sopa demora uns 15 dias para cortar as coisas tudo. Mas vamos fazer a sopa também. Dá para fazer no GC, sabe? Vamos fazer. Outra coisa, chegando, batismo. Curso do batismo. Semana que vem. Irmão, prepare, semana que vem. Bom, já sabe que para simbolizar a morte mesmo. Se nós deixar água fria e a pessoa batizar na água fria com esse gelo, não sei se levanta. Mas vai. Nós somos bonzinhos, nós vamos aquecer lá o tanque batismal. Okay. Mas semana que vem, batismo, ok? Prepare tudo, GCs ativados essa semana, muita gente para batizar, é uma grande festa. Amém? E mais uma vez, parabéns aí para Edson e a Alice. Mostra aí o Benjamin pra gente. Olha aí, Benjamin já tá por casa, tá andando de bicicleta agora de manhã. Brincadeira. Ah, querido. Tá aí, aleluia, graça de Deus. Parabéns aí aos vovôs, André e Liliane. Amado. Aí, olha, libera um amado aí pro pequeno. Amado. Deus abençoe. Amém. Muito bom. Abraço, queridos. Graças a Deus. Tchau, tchau.